Ele nasceu na capital paulista, mas aos 3 anos foi parar em Mogi das Cruzes, que fica a cerca de 68 quilômetros daqui. Lá estudou, se formou advogado e foi vereador por 4 vezes. Assumiu o primeiro mandato aos 25 anos de idade e não parou por aí. O pai é o grande exemplo e incentivador. Além do Legislativo Municipal, passou pela Prefeitura como secretário de Desenvolvimento Econômico e Social e só deixou o cargo para concorrer a uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E foi eleito com 59.368 votos. Eu converso hoje no Autorretrato com o deputado Marcos Damasio, eleito pelo PR. Mas a gente não vai falar do deputado ainda não. Vamos começar a falar do menino Marcos Damasio. Nasceu em São Paulo, morou em Santana, mas aos 3 anos de idade foi para Mogi. Filho único, né? Verdade. Como foi essa transição? O porquê saiu de uma grande capital para uma cidade menor? Realmente nasci aqui na capital de São Paulo, né? Morei nos meus primeiros 3 anos de vida na Parada Inglesa, né, que é um bairro entre Santana e Tucuruvi, um bairro antigo, tradicional aqui da capital paulista. E fui para Mogi das Cruzes porque meu pai, né, naquela ocasião, foi trabalhar numa empresa chamada Schwartzman, era uma fábrica de pianos, né, uma fábrica muito grande lá de Mogi das Cruzes, e foi por este motivo que nossa família acabou mudando para Mogi. Inclusive, nos primeiros anos, meu pai trabalhava lá, mas ainda continuava morando em São Paulo. Entendi. Mas aí tinha que pegar o trem ali no Brás todo dia, ir até Mogi, era muito cansativo, né? Aí surgiu a oportunidade do meu pai comprar um comércio lá na cidade e ele também se estabeleceu como comerciante lá em Mogi das Cruzes, mesmo trabalhando na fábrica, não é? E aí foi quando a família resolveu mudar para Mogi para ficar mais próximo do emprego do meu pai. E como é que foi a infância do menino Marcos Damasio? Foi uma infância de menino de periferia, né? Era uma família simples? Simples, simples. Meu pai é de Minas, né? Nasceu em Minas Gerais, foi para o Paraná, onde conheceu a minha mãe, e do Paraná veio para São Paulo. Naquela época, né, muitas pessoas faziam isto, né? Vinha para São Paulo em busca de trabalho. São Paulo era o grande centro, né, que empregava as pessoas. E o meu pai veio, então, do Paraná, como muitas famílias vieram, né, para trabalhar em São Paulo. Então, chegou, naquela época era fácil arrumar emprego, né? As informações que a gente tem é que você chegava, na semana seguinte já estava empregado, né? Então, meu pai veio trabalhar em fábrica, minha mãe também trabalhou em fábrica, né, aqui em São Paulo, e depois fomos para Mogi das Cruzes. Naquela época, né, eu cheguei em Mogi na década de 60, Mogi era uma cidade, não tinha, né, a projeção que tem hoje, o crescimento que teve nos últimos anos. Então, eu morei num bairro, né, cheguei num bairro que hoje é o distrito mais populoso de Mogi das Cruzes. O nosso distrito, o nosso bairro lá tem cerca de 120 mil habitantes, mas era um bairro que não tinha infraestrutura nenhuma. Eu me lembro, né, eram muitos terrenos baldios, nós não tínhamos asfalto nas ruas, eram ruas de terra. E a molecada, né, eu cresci ali, brincava na rua. Você tinha, em cada quadra, você tinha um campinho de futebol, onde a molecada ficava jogando bola, e tinha aquelas brincadeiras de rua, né? Carrinho de rolemã. Quando asfaltou a primeira rua do meu bairro, eu me lembro que a diversão da molecada à noite era andar de carrinho de rolemã. E a gente soltava naquela época, né? Soltava balões. Hoje a gente tem a consciência de que isso é muito perigoso, mas a gente fazia balões, na época de soltar papagaio, né? Pipa, e era aquela brincadeira que toda criança de periferia, na minha época, né, passávamos por esse período, que era uma época muito gostosa, com muito pouca preocupação, né? Então era você ir para a escola, saía da escola e ia brincar na rua. E brincava até quando a mãe chamava, né? Que chamava para tomar banho, aí ia escurecendo, chamava para tomar banho, chamava para comer, e depois também a gente saía à noite nas brincadeiras da parte noturna, né? Então era uma vida muito tranquila, não tinha perigo, a gente não tinha esse assédio de drogas, essa violência toda que nós temos hoje. Então foi uma infância gostosa, uma infância que traz assim muitas e boas recordações, né? E um tempo que não volta mais, né? Agora, o seu Tarcísio e a dona Neuza eram bravos com o filho? Filho único. E às vezes um pouco mimado, né? Eu também sou filha única e falo
Admito que fui um pouco mimada por ser a única filha. Naquela época, os pais eram um pouco mais rigorosos do que hoje, né? Então, eu me lembro de época que a cinta ficava atrás da porta, né? Então, quando você realmente não obedecia os pais, de vez em quando apanhava de cinta também, né? Mas era normal, era normal. Meus pais sempre foram muito carinhosos comigo. A minha mãe é a minha melhor amiga, é a melhor amiga que eu tive na minha vida até hoje. Se preocupa comigo mesmo, eu tendo hoje 52 anos de idade, mas as preocupações de mãe são as mesmas, A gente né? não Se envelhece para comeu, os pais. se não comeu, se está se cuidando, se não está. Então, eu tenho assim um carinho muito grande pelos meus pais, que sempre me ajudaram, que sempre me apoiaram, que sempre me deram boas condições de vida, que sempre se preocuparam comigo, né? Então, meus pais não eram tão bravos assim, né? E em algumas ocasiões, quando a gente excedia, né? Então, o pai é muito bravo quando o filho dá motivo também. E eu acho que fui um bom filho também. Não Foi dei bom tantos. aluno? Fui bom aluno, nunca repeti de ano, né? Com 24 anos de idade, já estava formado na universidade, né? Sempre também levei os estudos muito a sério, estudava, e minha mãe também ficava em cima, porque hora de estudar era hora de estudar, hora de brincar era hora de brincar. Enquanto não terminasse as lições de casa, não podia ir para a rua brincar. Então, eu acho que, num resumo, eu fui um bom aluno, sim. Agora, deputado, eu falei no começo, na abertura do programa, que o grande exemplo incentivador para sua carreira política foi seu pai. Então, a gente vai falar um pouquinho da carreira política dele. Trabalhando numa fábrica de pianos, tendo um comércio local, como é que o seu Tarcísio foi levado para a vida pública? Na realidade, no ano que eu nasci, no ano de 63, né, o meu pai já trabalhava nessa fábrica lá em Mogi. E em 66, 3 anos depois, ele comprou esse comércio que eu disse, né, e aí se estabeleceu como comerciante lá no bairro. E o meu pai entrou na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes em 68, então ele tinha 8 anos, né, de convivência na cidade, mas ele se tornou uma pessoa conhecida na fábrica, né, e tornou-se mais conhecida no bairro quando se estabeleceu como comerciante. E naquela época, todo mundo comprava na mercearia, não tinha supermercado. Então, eu me lembro que lá na mercearia do meu pai, as pessoas faziam a compra do mês com caderneta. Você ia anotando na caderneta. As pessoas tinham crédito, Tinham eram crédito, confiáveis. imagina, né? Você ia anotando na caderneta, depois somava no final do mês, as pessoas pagavam e era interessante. Hoje isso não existe mais, comprar na caderneta. Mas as pessoas faziam compra de mês, né? Comprava arroz, feijão, óleo, sal, açúcar. Essa mercearia do meu pai praticamente era uma das poucas lá do bairro e isso fez com que ele se tornasse um comerciante conhecido. E sendo então uma pessoa conhecida no bairro, foi incentivado a ser candidato, porque até então, naquele bairro, no distrito de Brás Cubas, hoje lá em Mogi das Cruzes, nós nunca tínhamos eleito um vereador. Então, meu pai foi o primeiro vereador eleito da história do distrito, lá do bairro, onde ele mora até hoje, na mesma casa. Ele mora há mais de 50 anos. Isso foi em 68, o senhor tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade, quando meu pai entrou na Câmara como vereador em Mogi. E o senhor acompanhava o seu pai na vida política? Acompanhava, quando criança não, né? Mas depois, na adolescência, na juventude, logicamente, tendo um pai político, né? Isso a gente não tem como não acompanhar. E a política naquela época era muito diferente. Hoje a gente vê mudanças muito significativas, né? Mas você pega a época que o meu pai entrou na política, era na época do regime militar. Sim. Um vereador, para você ter uma ideia, nem salário tinha, né? Então, você tinha um compromisso ali com a comunidade. Eu me lembro, eu era muito garoto, as pessoas batiam na porta do meu pai de madrugada, porque o meu pai era um dos poucos que tinha carro no bairro naquela época. Então, o meu pai vivia socorrendo pessoas na noite, ajudou muitas pessoas. Eu ando até hoje, né, pela minha cidade e os mais antigos, né? O seu pai ajudou muito a minha família, quando chegou em Mogi, o seu pai foi o primeiro que nós conhecemos. Então, meu pai foi um grande líder lá no nosso bairro, na nossa região. Ele ajudou muita gente e esse reconhecimento existe até hoje, porque eu ando pelas ruas, o seu pai ajudou muito minha avó, seu pai era muito amigo da minha mãe, o seu pai, nossa, a gente deve tanta obrigação para o seu pai. E isso é gostoso, né? Você ter feito bem
E naquela época eu percebo assim essa diferença, entende? O político, ele estava muito mais próximo das pessoas. O político era uma referência, era uma autoridade respeitada. E esse respeito acabou, ou diminuiu muito, né? No interior ainda é diferente, mas nos grandes centros, hoje as pessoas têm um descrédito muito grande com os políticos. Mas na época do meu pai, eu via a importância que ele significava para uma comunidade que reconhece o trabalho, a história, o que ele fez. Até hoje, né, as pessoas são muito gratas. A dona Neuza acompanhava o seu Tarcísio Acompanhava, nessa acompanhava. época? Minha mãe nunca gostou muito de política. Ela Nunca reclamava? Reclamava porque político não para em casa, né? Então eu me lembro que o meu pai chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não tinha hora para chegar, e a minha mãe ficava muito preocupada, né? Naquela época não tinha celular, né? Naquela época você não. Então o seu pai saiu daqui hoje 7 horas da manhã, já são 2 horas da madrugada, não voltou, não ligou, e isso é uma aflição para uma esposa, né? Então, a esposa, mãe, nunca gosta da gente muito fora de casa. Então, a minha mãe nunca incentivou, né, muito, mas sempre entendeu, sempre esteve ao lado, sempre apoiou. Meu pai não pode reclamar da minha mãe, não. Eu sempre brinco que ser mulher de médico, político e artista deve ser muito difícil. É ter o marido fora de casa. Por que o senhor decidiu ser advogado no primeiro momento? Eu fiz essa opção, né? Estudava muito livros de direito, né? Tinha muitos amigos advogados, talvez até pelo meu pai ser um legislador, né? Trabalhar também com leis. E isso Seu pai acabou... tinha curso superior? Não? Meu pai não. Ele chegou a estudar depois, Sim. mas não tinha quando ingressou na vida pública, não, né? Meu pai é o que eu disse, né? Foi comerciante, trabalhava em fábrica, veio de uma origem muito simples, muito humilde, né? Uma família de 12 irmãos, família mineira, né? Normalmente os mineiros naquela época tinham famílias grandes, né? Então meu 12 pai... irmãos e só teve um filho? Exatamente, eu sou filho único, talvez, né, para fazer o contraponto, né, mas eu acabei sendo, de certa forma, influenciado, até pelo fato do meu pai ser um legislador lá na cidade, optei por fazer a faculdade de Direito, né, só que logo em seguida eu me formei em 85 e me lembro que em 86 eu comecei a campanha de vereador, incentivada, né, não pelos meus pais, não. Eu acho que eu fui muito incentivado por amigos, né? Os meus amigos, as pessoas mais próximas a mim, que começaram, poxa, seu pai é político, seu pai é muito conhecido aqui na região, você é advogado formado, acompanhou sempre o seu pai, você tinha que ser candidato, precisa renovar, sempre tem essa questão da renovação na política, né? E eu acabei influenciado por amigos, né? Acabei pensando na ideia de ser candidato, isso não era minha proposta, né? Pelo contrário, eu me formei em Direito e pretendia me estabelecer como advogado. Tem um nome forte, né? Da margem, né? Então, um curso muito conhecido na área jurídica, né? E eu esperava montar o meu escritório e ser advogado, mas surgiu essa possibilidade de ser candidato. Nessa eleição que eu disputei em 88, meu pai não foi candidato a vereador, abriu a possibilidade, incentivado por amigos. Eu acabei aceitando a ideia, fui candidato, fui muito bem votado. Se não me falha a memória, eu fui o 4º ou 5º mais votado na minha primeira experiência. Eu comecei campanha com 23 anos de idade. Olha aí, tem uma foto. Então, eu comecei... Esse é o Marcos esse ainda na reeleição. Já é na reeleição, Já era mais novo ainda. Era mais novo ainda. Mas antes da gente entrar na questão da vereança, teve outras experiências profissionais antes? Trabalhou em alguma coisa? Não, eu trabalhei sempre no comércio do meu pai, né? Como eu te falei, eu cresci atrás de um balcão, né? Eu cresci dentro de uma mercearia, né? Então eu ajudava o meu pai no comércio. Depois nós montamos um posto de gasolina, né? Nós tivemos um posto de gasolina lá em Mogi, onde eu também trabalhava no posto. Era uma espécie de gerente, gerenciava lá o posto de gasolina. E depois nós montamos uma imobiliária. Eu também trabalhei na imobiliária durante um bom período. Então, nós sempre tivemos negócio, né? E eu sempre trabalhei por conta própria, né? Mas sempre focado no comércio, né? E isso talvez tenha me levado, quem sabe, né, depois de um bom tempo, para a Secretaria de Desenvolvimento. Vamos começar, então, vereador. Primeiro mandato, 25 anos. O mais jovem. Da história de Mogi. Tinha o exemplo do pai. Qual foi o primeiro conselho do seu Tarcísio
quando Marcos Damasio assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes? Ter muito cuidado com a imagem, né? Dar o bom exemplo, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, uma pessoa muito dedicada, então eu sempre levar a política a sério, né? Política não é um hobby, não é uma coisa que você considera como um segundo plano. Pelo contrário, na minha família, esse exemplo vem de cima, nós sempre levamos a política como um sacerdócio, né? Tentar ajudar o bairro, tentar lutar em benefício das pessoas, tentar fazer o bem para o próximo, né? Então a gente sempre teve esse foco de muita seriedade e de muito compromisso com a população. Agora, deputado, qual foi o primeiro questionamento como vereador? Era aquilo que o senhor imaginava? Sentiu dificuldade? Por ser mais jovem, era respeitado pelos mais velhos? Como é que foi isso? Foi uma experiência bastante interessante. Eu, quando cheguei na Câmara, né, numa Câmara que tinha vereadores muito antigos, tradicionais da cidade, Mogi é uma cidade muito conservadora, quando eu cheguei na Câmara, tinha vereadores que já estavam lá há 30 anos, né, 20 anos, tinham vários mandatos. Então, o pessoal me respeitava pelo fato de ser filho do Tarcísio. Claro. Meu pai sempre tinha foi um histórico, meu né? pai sempre foi um vereador muito atuante, meu pai sempre foi um vereador muito respeitado lá na cidade de Mogi. Então, esse respeito eu sempre tive, né? Mesmo no início, as pessoas, o filho do Tarcísio e tal. Só que eu era conhecido na Câmara como Marquinhos, né? O Marquinhos, eu era o vereador mais novo da casa, fui o vereador mais novo da história de Mogi, né? Então, eu aprendi muito com os mais experientes, eu passei a ter um ritmo de vida diferente do ritmo que eu tinha com os meus amigos, né? Amigos de faculdade, amigos de infância, amigos de juventude. Eu indo para a Câmara conviver com pessoas de muito mais experiência, eu passei a conviver num círculo de amizade que mudou um pouco o meu conceito de vida, né? Mas aprendi demais com os mais experientes. E dificuldade, a gente tinha, como eu te falei, um bairro muito grande, com muitas carências. Então, você tinha bairros lá que não tinha rede de água, não tinha rede de esgoto, não tinha asfalto, faltava escola, não tinha isso, não tinha... Então, você tinha que lutar por tudo, né? Um bairro, uma região que não tinha nada. O senhor conseguiu muita coisa nesses 4 mandatos? Conseguimos. Hoje, mudou a cara do bairro? Olha, vamos até voltar um pouco da história do meu pai. Quando meu pai começou como vereador lá na nossa região, nós não tínhamos água encanada na rua, todo mundo tinha poço no quintal. Então, você tinha que descer a cordinha lá com o balde, depois... né, puxar o balde para poder tomar um banho. Então, isso eu sei que eu estou falando com muita gente aqui que tinha poço no quintal, né? E um bairro que não tinha água na rua, hoje tem até hospital, né? Então, o nosso bairro hoje tem toda a infraestrutura, tem rede de água, rede de esgoto, pavimentação, escola, creche, cidade, delegacia, né? Fórum. Nós temos toda a estrutura de uma cidade. Faltava um hospital, que era um sonho antigo. Quando eu me elegi a primeira vez, em 88, eu já carregava a bandeira da construção de um hospital no meu bairro, no meu distrito, onde eu representava. E hoje esse hospital é uma realidade, ele foi inaugurado recentemente, é um investimento que a prefeitura fez, né? O hospital foi construído pela prefeitura, nós gastamos cerca de 35 milhões na construção de um prédio de 7 andares, hoje ele está equipado, está mobiliado e está começando a funcionar, né, gradativamente, e nós esperamos que ele seja um hospital importante, não só para o meu bairro, como para a cidade toda. Mas foram muitas as conquistas, né? Eu, como te disse, quando eu comecei, uma boa parte dessa região não tinha nada e hoje nós somos praticamente autossuficientes, somos uma cidade dentro de Mogi das Cruzes. E leis municipais aprovadas? Foram várias, né? A gente teve leis lá em benefício do esporte, em benefício da cultura. Eu me lembro que aprovamos uma lei de incentivo à cultura que beneficiou artistas e essa lei agora, recentemente, que ela vem sendo regulamentada, porque eu falo que determinadas leis o vereador aprova na Câmara, ou mesmo o deputado aprova na Assembleia, mas ela leva um certo tempo, né, para ser regulamentada, para realmente as pessoas se sentirem beneficiadas pelas leis, né? E o vereador, ele é muito restrito, né? Você não pode apresentar leis que causam impacto financeiro, então, que lei que você vai apresentar que não vai dar despesa para a prefeitura, né? Então, o vereador, você pode ver que ele tem essa pecha, né? De, só serve para mudar, para colocar nome de rua, para fazer homenagem, lei que muda mesmo a vida das pessoas, você acaba sendo podado, né? Então, você ajuda o prefeito, você dá ideias, você faz indicações,
apresenta moções. Existem outras maneiras de você beneficiar a população sem ser leis, né? Porque as leis realmente, você pega a própria Assembleia, né? Eu tenho conversado com deputados aqui da dificuldade que você tem de primeiro aprovar uma lei. Sim. Depois que você consegue aprovar a lei, precisa passar pela Sancionar. sanção, quer seja do prefeito, quer seja do governador. Depois da lei sancionada, regulamentada, é um caminho longo, é um caminho longo. Agora, em que época chegaram Lucas e Matheus, os dois filhos? Lucas hoje com 21 e Matheus com 19. O senhor era vereador, como é que foi essa transição, vereador, pai, tudo junto? Eu era vereador, já tinha sido reeleito, né? O Lucas nasceu em 93 e eu fui eleito em 88, fui reeleito. Dois. Quem é o Lucas e quem é o Matheus? O Lucas é o que está ali com camisa azul mais escura, né? Uhum. Tem os dizeres ali. E o Matheus é o que está com a camisa azul, sem nenhum dizer. E são meus filhos. São bem bonitos. São meus filhos, gosto muito deles, estou sempre com eles, presente, né? São fases da vida também, né? Eu reconheço que quando eles nasceram, não é? Quando eles nasceram, eu também era um pouco ausente de casa, né? Chegava em casa de madrugada, então eu também não tive como pai, né, aquela oportunidade de acompanhar mesmo o crescimento dos meninos. Hoje até que eu tenho mais contato com eles, hoje a gente está sempre junto aí, toda semana a gente janta junto, final de semana às vezes a gente está junto, vai assistir jogo junto, né? Esses dias Qual time o senhor torce? Eu sou corintiano normal. Eu sou corintiano normal, eles são corintianos doentes, né? Lá em casa é bem dividido, tem os corintianos normais e os corintianos doentes. Eles são doentes pelo Corinthians, né? Então, esses dias atrás, estive lá em Itaquera, né? Na arena do Corinthians lá. Também Foi ver o jogo? Não fui ver, não. Nós ganhamos de 4-0. Sim, pensei que fosse não, nosso foco é Libertadores, né? Campeonato Paulista nós já ganhamos 27 vezes. Aliás, todas as vezes que a gente ganhava o Campeonato Paulista, os São Paulinos diziam que não valia nada. Então, nós aderimos aí à tese dos São Paulinos, que o Campeonato Paulista é pré-temporada, então vamos deixar. Até estou achando, viu, o campeonato interessante, a gente que agora tem uma visão global do estado de São Paulo, que o ano passado o interior foi campeão com o Ituano, né? Isso. Esse ano o litoral foi campeão com o Santos. Então é legal um campeonato que tem prestigiado os times do interior, do litoral. O corintiano sempre tem uma desculpa. Vamos mudar um pouco de assunto, porque eu sou palmeirense, mas algum dos dois tem interesse político ou você não nota o mesmo envolvimento? Não, o Lucas ele é mais político. O Lucas, o mais velho, ele tem assim um círculo de amizade muito grande. O Lucas, de vez em quando, ele inventa de fazer um churrasco ou uma festinha e em meia hora ele consegue juntar 300 jovens em casa. Estou vendo o futuro vereador aí em Mogi. Esse é terrível. Ele, em pouco tempo, ele consegue juntar uma galera, né, grande lá. O Matheus é mais tranquilo, o Matheus ele é mais caladão, né? E eu não sei, a gente não vai influenciar diretamente. Eu acho que política é vocação. Eu também acho. Não adianta você... Eu digo assim, adianta eu querer que o meu filho seja cantor se ele não tem voz? Adianta eu querer que o meu filho jogue no Barcelona, no Real Madrid, se ele não tiver talento para jogar bola? Então, a gente também não tem que achar que o filho tem que ser político porque o pai é, né? Agora, deputado, como é que foi a transição de vereador para secretário municipal? Como é que foi isso? Como é que veio o convite e como é que é deixar de pedir para fazer, né? Porque a gente fala, o legislativo pede, verdade, o executivo executa. Como é que foi isso? O prefeito de Mogi, o atual prefeito de Mogi, é muito meu amigo, o prefeito Bertaioli, que foi né? deputado que foi também. Deputado estadual, passou por esta casa, né? Por esse legislativo. E eu fui eleito no meu 4º mandato, né? A 4ª reeleição como vereador, e o Bertaioli me chamou na prefeitura e disse assim para mim: ô Marcos, você tem uma larga experiência de legislativo, de Câmara, já está indo para o seu 4º mandato. Eu acho que seria interessante, legal para você ter experiência de executivo também. Então, eu quero te convidar para ser meu secretário de Desenvolvimento Econômico. Acho que vai ser uma experiência positiva para a sua carreira. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 anos, né? Aí o Bertaioli me fez esse convite, eu aceitei o convite, entrei na secretaria no ano de 2009,
2009, e permaneci até este ano de 2015. Eu saí da secretaria no início de março para tomar posse aqui no dia 15. E como é que foram esses 6 anos? O que o secretário conseguiu? Foram anos de prosperidade econômica para a nossa cidade. Mogi passou por muitas fases, né? A nossa cidade teve a fase das universidades, a nossa cidade teve a fase da agricultura, da siderurgia. Mogi é uma cidade histórica. Ela Ainda vai fazer... tem muito oriental lá? Tem, a colônia japonesa em Mogi é uma das maiores do país, né? Nós temos uma zona rural muito grande, muito extensa. Mogi é uma cidade grande. Mogi tem 720 quilômetros quadrados. Na região metropolitana, se não me falha a memória, perde só para a cidade de São Paulo. Então, é uma cidade grande, muito bem localizada, com um acesso muito fácil ao litoral, né? Nós temos a Mogi Bertioga, que você sai de Mogi em 50 minutos, você está na praia. Que é uma excelente estrada hoje. Sim, ela está hoje até precisando ser duplicada. O movimento nos finais de semana cresceu muito, porque toda a Zona Leste, a capital, hoje vai para o litoral, principalmente o litoral norte, né? São Sebastião, ali, Bertioga, o pessoal vai pela Mogi Bertioga. Mas é uma cidade que cresceu e hoje se coloca aí como a 18ª economia do estado de São Paulo. Nossa, dos que é 645 dos municípios? 645 municípios, Mogi das Cruzes hoje é a 18ª economia. Porque nós temos um parque industrial com mais de 600 fábricas, entre pequenas, médias e grandes. Temos uma atividade comercial que vem se fortalecendo, porque as grandes redes do comércio têm ido para Mogi das Cruzes, porque Mogi das Cruzes hoje é um consumo regional. Então, eu vou te dar um dado, Mogi hoje é a 6ª cidade que mais vende carro no estado de São Paulo. Só para eu tirar uma curiosidade, como é que o senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, claro, responsável por atrair empresas? Sim, sim. Quais eram os atrativos de Mogi, né? O que o secretário usava para atrair essas empresas e para ter essa realidade hoje? Então, nesse período que eu fui responsável pelo desenvolvimento econômico, eu recebia quase que diariamente empresários da capital, do ABC, da Zona Leste, de Guarulhos, querendo mudar a sua fábrica para Mogi. Por quê? Porque São Paulo hoje não é mais uma cidade para indústrias, né? Você entrar e sair com caminhões, a logística da empresa fica muito comprometida hoje na capital. O ABC não tem mais espaço também. O ABC já é uma região muito industrializada e o metro quadrado no ABC é uma fortuna. Na capital nem... E na Zona Leste também está complicado. Então, Mogi das Cruzes era uma das primeiras cidades que os empresários procuravam, batiam as nossas portas para buscar apoio. Muitos queriam doação de terreno. Nós tivemos uma época... emprego, né? Nós tivemos uma época que a Prefeitura de Mogi deu muitas áreas, e áreas grandes, áreas de 20 mil, 50 mil, 100 mil metros quadrados. Naquela ocasião, a lei também permitia você fazer doação de terrenos para atrair indústrias. Hoje, a nossa cidade não faz mais isso. Quando nós temos uma área industrial lá disponível da prefeitura, a gente abre uma licitação e as empresas interessadas vão concorrer por esta área, né? Mas tivemos a fase das doações e o problema é o seguinte, que eu senti muito no período que eu fui o secretário, não só na indústria, como no comércio, nos serviços, em outras áreas da economia também, o empresário, ele se impressiona muito quando ele é bem recebido pela prefeitura. E a nossa secretaria, até por determinação do prefeito, sempre estendeu o tapete vermelho para quem tinha a intenção, né, de investir na cidade de Mogi das Cruzes. Então, a gente sempre deu um tratamento diferenciado, nós montamos a sala do empreendedor, onde a gente recebia esses empresários e procurava, né, ajudar, desburocratizar, agilizar processos, aprovar processos na prefeitura com maior rapidez, tudo isso pesa. Então, não é só dar o terreno, não é só dar isenção de impostos que você atrai empregos para a sua cidade. Existem outras maneiras e o tratamento ele é fundamental, porque todo empresário gosta de ser bem recebido na cidade. Agora, como é que foi sair da secretaria e enfrentar mais uma eleição? E ser eleito deputado estadual pela região de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê. Exatamente. Eu sempre tive uma atuação política muito grande lá na minha cidade. Eu sou, por exemplo, do Partido da República, eu sou presidente do partido lá em Mogi das Cruzes há mais de 10 anos. Quer dizer, ainda tem, mas essa não, eu fui responsável pela montagem, né, de chapas,
das chapas que o nosso partido apresentou nas eleições municipais, nas últimas eleições. Eu sempre fui responsável pela condução do partido lá em Mogi das Cruzes. E talvez pela confiança que o partido tem em mim, pelo fato de eu ser presidente do partido há muitos anos, o partido me convidou e começou bem antes, uns 2, 3 anos antes, tentar me convencer a ser candidato a deputado, porque nós só tínhamos um deputado aqui na Assembleia Legislativa, que é o deputado André do Prado. E o nosso partido, ele se preparou, ele se programou para crescer na Assembleia. Então, a proposta do partido era eleger 4, talvez 5 deputados. E neste crescimento projetado pelo partido, pela experiência, a bagagem, a fidelidade que eu sempre tive ao partido, o presidente estadual começou a entrar em contato comigo, você precisa ser candidato, você precisa ser candidato. E eu dizia na época, eu não tenho interesse, eleição de deputado é uma eleição muito difícil, você tem que ter votos não só na sua cidade, como em outras regiões e outros municípios também. E eu estou tão tranquilo lá na secretaria, a minha secretaria vem dando resultados tão positivos, né? A gente tem crescido economicamente, a cidade tem se destacado economicamente, então eu não tinha a mínima intenção. Só que de tanto o partido insistir, eu fui consultar o prefeito, né? Fui falar com o prefeito, que eu jamais seria candidato sem conversar com o prefeito. Eu ocupava, então, um cargo de confiança e fui, né? Perguntar, olha, o que você acha? O partido quer que eu seja candidato? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? E o prefeito me incentivou muito. O prefeito disse, Marcos, se eu fosse você, eu não pensaria 2 vezes. É a grande chance que você vai ter de se eleger deputado. Então, essa palavra do prefeito me incentivou, apoio do partido, apoio do prefeito. Eu fui candidato e deu tudo certo, estou aqui. Então, eleito deputado estadual, nós desejamos sucesso. Já apresentou mais de 20 propostas, está brigando pela saúde da região, não somente da região, mas de todo o estado de São Paulo. Eu agradeço o deputado Marcos Damasio pela entrevista e o nosso autorretrato vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.